Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live, à nossa igreja aqui no Facebook. Estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer a palavra de Deus, para meditarmos no que Deus traz, né, através da palavra viva que é Jesus, para meditarmos naquilo que Deus quer para a nossa vida. E Ele sempre traz ao meu coração e ao seu coração chamas do Espírito Santo, né, através de Jesus. É por isso que nós estamos aqui trazendo sempre dentro do mais puro Evangelho aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus nos traz com a sua vida registrada ali nas Escrituras. Então, para que a gente continue tendo e sabendo, né, tendo a fé, né, em Jesus e sabendo qual é o fundamento da nossa fé, em quem nós temos fé e quem é, né, Jesus. E quanto mais a gente souber quem é Jesus, mais nós temos então a revelação de quem é Deus. Então que a gente possa continuar juntos nessa caminhada. Eu queria, antes de mais nada, pedir pelos pedidos de oração que estiveram ali no grupo, continuar pedindo pela irmã da Cleusa, né? ela, ela explica que é uma pessoa de 80 anos, é uma pessoa que já tem uma certa idade, sofreu uma intervenção cirúrgica, né? Passou um stent numa das artérias do coração, teve recuperação, voltou atrás, né? Teve problemas renais, recuperou-se, voltou atrás agora de novo. Então, que a gente esteja orando, porque realmente a situação da saúde como um todo, né, ainda requer muitos cuidados. Por isso que ela está na CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Então, que Deus possa estar ali, né, com a Cleusa, né, com os filhos da irmã da Cleusa, com os sobrinhos, portanto, da Cleusa, colocando no coração deles bastante fé, colocando neles realmente bastante paz e que Deus possa fazer o melhor ali para a vida da irmã da Cleusa. Pedimos também pela mãe da Luíse, né, que foi ali também após o diagnóstico da biópsia, teve uma imagem de ressonância magnética que revelou a contaminação realmente, né, em outros órgãos e que, portanto, ela vai ter que fazer a cirurgia de remoção, que é o que a gente antecipava no começo, antes da biópsia, né, que seria uma cirurgia muito intrusiva. Ela é intrusiva porque você realmente vai abrir a pessoa, tirar um órgão que é importante, né, um ou mais, e a pessoa vai passar por um período de adaptação a essa nova situação. Que Deus, portanto, possa estar também ali, né, na mão dos médicos, com os familiares, com o coração da Luíse, dando para eles muita paz e muita força para passarem, né, por esse período. E que Deus seja louvado em qualquer situação, né? Nós também oramos então pelo Doug e pela Adriana, né? Pela Adriana, pelo seu coração, que recebeu também a notícia de que ele está agora numa fase de o resultado depois da cirurgia, né, é que existe ainda um problema neurológico. Então foi afetado uma área da fala e uma área motora. Então que Deus também possa estar ali no controle. Nós sabemos que ele é jovem, e ele também pode readaptar a essa situação, muitas vezes aprender de novo certas coisas que o cérebro tinha registrado, né? E agora vai ter que registrar talvez de novo ou em outra área do cérebro. E que, mais uma vez, que a gente possa estar também
apoiando a Adriana nesse momento. A gente sabe o coração de mãe, como fica, né? E que ela possa estar, portanto, segura também, né? Na fé em Deus e que Ele está no controle. O problema é um problema de saúde em todas as situações que a gente viu, né? Tanto da Cleusa, como da mãe da Luíse, como do Doug, e que, portanto, nós nos compadecemos, né, dessas pessoas e oramos pelo pleno restabelecimento delas. E que vocês possam estar continuando colocando em oração todos os dias. Amém? Hoje, então, nós vamos continuar no tema Jesus Explica, né? E dentro do tema Jesus Explica, hoje nós vamos enfocar o falso juramento. O falso juramento, dentro da série, seria o nosso terceiro item, né? Onde eu disse que isso aí está em sequência realmente ali em Mateus. A gente já falou sobre homicídio, nós já falamos sobre adultério, e agora em Mateus, de 33 a 37, Jesus está ali explicando o falso juramento. E por que Jesus está explicando? Né? Porque ele está falando com uma audiência ali que tinha uma revelação muito tênue, muito pequena de Deus, certo? A revelação que eles tinham de Deus era através das leis de Moisés, era através do Velho Testamento, e várias outras leis, né, do Torá, que fora escrito, né, para os judeus, dizendo que aquilo era a, o desejo de Deus. Né? E essa audiência ali, essas pessoas, e até hoje, né, as pessoas, elas muitas vezes têm um relacionamento com Deus baseado em leis, baseado em regras. Né? A pergunta básica que muitas vezes eu escuto as pessoas fazendo é: mas isso pode ou não pode? É interessante, né? Porque o pode ou não pode é uma decisão sua, do seu coração, em oração com Deus. Então, se você vai às Escrituras e entende o que Jesus está falando para você, e passando o Espírito Santo, né, daquilo que é o relacionamento com Deus, daí para frente o pode ou não pode. Ou seja, o pode ou não pode, um pode ou não pode, de dentro para fora, ele jamais vai ser um relacionamento com Deus se for de fora para dentro. Né? De fora para dentro é um Deus que não foi ainda revelado no seu coração. É um Deus que é um Deus escrito em tábuas de pedra. Né? É um Deus frio, é um Deus externo. E o que Jesus trouxe, né, rasgando o véu e trazendo esse plano de salvação para todos, é o acesso a Deus. O acesso a Deus através de Jesus, que é o caminho, para que todos nós tenhamos realmente o Espírito Santo dentro de nós, para que todos nós tenhamos essa revelação de quem Deus é e isso venha habitar em nosso coração. E daí para frente, né, você não é mais escravo da lei. Você, na verdade, é voluntariamente servo de Jesus e servo de Deus. Amém? Então, só esse resuminho para dizer que nós estamos então explicando, né, essas palavras, porque Jesus estava neste tema, né, nessa sequência, dizendo sempre o seguinte, né, que existia essa escrita, existia essas leis no passado, tá? Mas ele agora está trazendo uma revelação maior do que significam essas leis. Né? Então ele sempre começa dizendo o seguinte, como está ali em Mateus 5,33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Certo?
Então, isso está lá em Deuteronômio, né, tem textos muito específicos sobre exatamente isso que Jesus está falando. E o público, a audiência, para quem ele está falando, sabe muito bem ao que ele se refere. Ele está falando da lei, ele está falando do que estava nas Escrituras, né? E de que essas pessoas então entendiam que o que era, né, requerido, vamos dizer assim, né, dentro da lei de Deus, né? Então a lei diz, desculpe, a lei dizia o seguinte: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Primeiro vamos entender que é juramento, tá? Para a gente não ficar também sem uma referência, né, no tema, né, que Jesus está cobrindo agora. Primeiro que juramento, né, a gente sabe que tem um significado de um ato solene. Tá? Então a gente vê, né, pessoas fazendo um juramento, né, por exemplo, né, sobre a Bíblia. Nas cortes americanas a gente escuta, né, em outras cortes também, prometo dizer a verdade, nada mais que a verdade, né? Então existe esse ato que é um ato solene, é um ato público, é um ato de certificação, vamos dizer assim, de que você vai cumprir, né, com a verdade. Você vai ter um compromisso com a verdade ou com aquilo que você estiver falando, sem ser dissimulado, né, sem ter dúvida naquilo que é dito. O significado também é de cumprir com fidelidade um certo dever. Então a gente viu também o presidente da República, né, dizendo que ele jura, né, que ele vai cumprir, né, fielmente com o que é dito na Constituição, né, que seria a lei maior do Estado. Então isso é um juramento. Tem também o significado de promessa, né, no sentido de não só cumprir com fidelidade, mas ter um certo comportamento ou realizar uma certa receita, né? Então isso me remete, por exemplo, ao caso de romarias, por exemplo, feito, a gente vê no Brasil, né? Pessoas fazendo promessas, promessa para santo, promessa para e aí a promessa dela é que, né, se ela tiver algum benefício ali que ela recebeu, então ela vai se penitenciar, ou ela vai cumprir a promessa, né, para que então, de certa forma, haja justiça, ou que haja um coração talvez arrependido ou grato, né? Então, promessas. E todas elas, né, todo juramento, ele tem essa característica de que o porquê que existe juramento, né, é porque você está tentando estar mostrando uma submissão a algo ou alguém de maior valor, certo? Então, quando o presidente, por exemplo, da República faz, né, o juramento à Constituição, ele está dizendo que ele está abaixo da Constituição, certo? Então, na medida em que ele está mostrando que tem algo de maior valor ou alguém acima, né, dele, ele está dizendo ser submisso, portanto, àquela autoridade maior. Explicando isso, né, explicando o que é juramento, para a gente ter então essa ideia bem ampla, né, de que
Juramento existe, a gente vê situações de juramentos, de promessas aqui e ali. E tinha, né, nas Escrituras, aquele texto que Jesus acabou de citar, né, que é o que foi dito aos antepassados. Aí Jesus vem e traz aquela mesma sequência, né? Foi dito isso, mas eu, porém, vos digo, né? Ele traz a leitura, ele traz uma nova leitura, né? Essa que é, na verdade, a novidade, né? Que Jesus está revelando Deus para nós, para mim, para você, para aquelas pessoas que estavam ali escutando, né? Então, vamos agora ver o que Jesus está trazendo, né? De novidade. Ele diz o seguinte: mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Então é interessante porque Jesus, né, ele falou assim: sim, foi dito para vocês cumprirem o que vocês juram, né? Mas a questão é, né, existe um questionamento aqui de Jesus. Sob, você está submisso ao quê? Ou a quem? Né? O seu juramento é perante quem? Ora, porque me parece, né, pelo texto, que talvez fosse comum a pessoa achar que se ele jurasse por Jerusalém, né, ele estava fazendo grande coisa. Que Jerusalém é a cidade sagrada. Né? Ou, né, eu juro pelo meu fio de bigode. Então, para as pessoas pensarem no seguinte: isso aí, na verdade, atende, né, à intenção do que quer dizer você cumprir com o seu juramento, você jurar ou não jurar. Né? É certo você jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém. Jesus está questionando isso. Né? E por que ele está questionando isso? Porque, se a gente pensar então naqueles significados, né, de juramento, o primeiro ponto é que eu falei que ele era um ato solene. Ok, se ele é um ato solene, é uma coisa para homens. Concordam comigo? É um ato solene, é uma coisa para homens. Tem importância para Deus? Não, não tem importância para Deus. A outra coisa que Jesus faz a gente pensar, né, que ele fala, não jure, né, não jure de forma alguma. Por quê? Porque se o sentido de juramento é você cumprir com fidelidade um dever, existe, né, uma impressão de que as coisas são infalíveis, que você é infalível. O nome da palavra dessa qualidade de ser infalível é infalibilidade. Né? Infalibilidade. É possível a gente, na verdade, atribuir essa propriedade a algum ser humano? Eu, você, qualquer pessoa que esteja fazendo, por exemplo, um juramento, é possível ela cumprir com fidelidade? Sabendo que não vai falhar? Então, Jesus traz essa questão. Por isso que ele fala, não, não jure. Por quê? Porque você não é infalível. As promessas, né? As famosas promessas. Ora, mas a promessa é para quê e por quê se você não se perguntar, mas quem que está no controle? Você promete alguma coisa, mas é você que está no controle?
É você que está, na verdade, entendendo o que está acontecendo? Ou é Jesus, ou é Deus que está no controle? E, em última análise, a submissão a algo, alguém de maior valor, né, faz você também se questionar o seguinte: mas existe algo, alguém maior que Deus? Existe algo ou alguém maior do que Deus? Então, tudo isso, né, faz com que Jesus diga: não jure, não jure, não faça promessas, tá, que não sejam sob Deus, sob a autoridade de Deus. Tá? Ele é invariável, ele é infalível, ele está no controle de todas as coisas. Não é? Então, se é essa a nossa fé, né, quase sempre o final, né, de qualquer palavra que sai das nossas bocas, né, vai ser, na verdade, o seguinte: se Deus quiser, se Deus assim quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque não depende unicamente do que você quer ou da sua promessa. Depende de Deus. E as coisas que né, você faz em submissão a Deus. Então, sendo você um seguidor de Jesus, né, está implícito que o que você vai falar, prometer, ou fazer, ou dizer, você leva a Deus em oração, né? Você lê as Escrituras e recebe a palavra de Deus, né? E daí para frente você vai cumprir com aquilo que você está dizendo. Você vai ser autêntico. Por isso que Jesus, né, simplesmente fecha esse questionamento dizendo o seguinte: seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso é mal intencionado. O que passar disso não vem do bem, ou não gera benefício, ou não caminha, né, em direção à luz. O que passar disso vem das trevas, ou te leva às trevas. Então Jesus explica, né? Jesus explica que lá nas Escrituras, né, existia aquela escrita do juramento, mas você vê que a questão do seu falar é que você seja sincero, que você tenha sinceridade no que é dito, que você seja íntegro, que aquilo que você fala é igual àquilo que você faz, é igual àquilo que você é. Que você é uma pessoa íntegra. Aquilo que você ora para Deus, aquilo que Deus fala no seu coração, é exatamente o que você acha que vai ser o melhor para você. Tenha compromisso. Tenha compromisso. Né? Porque isso faz parte da integridade, faz parte da sinceridade. O compromisso é sempre a cola, né? A ligação entre as pessoas. Você ser sincero, a outra pessoa ser sincera, o relacionamento ser um relacionamento compromissado. E tudo isso embaixo de Deus. Seja submisso a Deus. Então, esse é o pacote do Evangelho de Jesus no que diz respeito a juramento. Tá?
Aí você diz o seguinte: ah, mas então é a regra? É isso que é importante? Não, se você falar isso, acabou de perder o ponto da sinceridade, da integridade, do compromisso, da submissão a Deus. Tá? Por isso, inclusive, que a gente vê exemplos de juramentos, né, na Bíblia. Tá? Eu tenho aqui dois exemplos de juramentos de Paulo, tá, que ah, relata ali na carta aos irmãos da Galácia. Logo no começo, né, capítulo 1, ele está dizendo o seguinte: quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Tá? É interessante porque no contexto ali, ele estava dizendo que ele foi revelado, o evangelho foi revelado a ele por Deus. Ele só encontrou com Pedro uma vez, uns 15 dias depois, talvez, do acontecido lá na estrada de Damasco. E ele não teve contato com outros evangelistas, né, ou outros discípulos de Jesus. Ele teve a revelação. Então ele está dizendo o seguinte: é baseado nesta autoridade, né, que eu estou pregando o Evangelho, e ele não é contrário a tudo aquilo que Pedro, Timóteo e outras pessoas estavam pregando. Por quê? Porque veio de Deus. Ele está dizendo: isso é verdade, acreditem. E aí ele fala: afirmo diante de Deus que não minto. Né? Então ele invoca, na verdade, que a submissão a ele em Deus é o que faz com que a mensagem dele seja uma mensagem autêntica. Depois, a segunda carta aos Coríntios, também teve uma pequena conversa ali no começo da carta, dizendo se ele ia ou não ia passar por Corinto, e parece que ele tinha falado que passaria, mas aí depois não, e eu não sei, talvez o pessoal de Corinto, ainda muito apegado à letra, né, diz o seguinte: pô, mas você fala que sim, fala que não, que negócio que é esse? Né? E ele fala o seguinte: não, simplesmente também sob Deus, sob orientação de Deus, sobre o que eu levei em oração a Deus, eu decidi que não ia, né? Que não ia passar, portanto, a fim de poupá-los, não voltei a Corinto. Então, muita gente fica questionando, né, se essa questão do sim, sim, não, não se torna, na verdade, você ser uma pessoa inflexível. E você ser uma pessoa, né, que pelo fato de ter dito uma coisa, não quer dizer que você não possa se retratar e dizer outra. Então, não é isso. Não é isso. Inclusive, o Evangelho e a mensagem de Jesus requer que você se retrate. Requer que você, muitas vezes, mude o que você falou. Por quê? Porque você está submisso a Deus. Então, se você está submisso a Deus e você falou sim, mas o certo é falar não, fale não agora. Tá? Então, que a gente não fique atrelado a essa regrinha. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Então, falei besteira, vou continuar falando besteira, vou morrer falando besteira. Não, não é isso. Não é de forma alguma isso. Então, nós temos exemplo aqui de Paulo, né, dizendo o seguinte: sim, eu disse sim, mas agora eu estou dizendo que não. Tá? E tem uma boa razão para isso. Né? É um não em amor. Tá? Houve toda uma consideração de que eu deveria poupá-los ao não voltar para Corinto. E foi assim que eu fiz. Agora, as pessoas que são da letra, elas vão achar que então essa pessoa é uma pessoa não confiável.
Ora, ele falou sim, agora ele falou não. Então, se você for da letra, você vai achar que você tem que ser a pessoa mais dura do mundo. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: seja sincero, seja autêntico, tá? E esteja abaixo de Deus. Então, se no seu caminho, irmão, irmã, você já afirmou certas coisas, tá? Mas é revelado por Deus que aquilo não é o que deveria ser, mude. Nesse caso, seja o seu não um sim e seja o seu sim um não, porque isso é arrependimento. Agora, na medida em que você disser essa nova verdade que foi revelada no seu coração, tenha compromisso com ela. Seja consistente, seja íntegro. Haja com integridade. Seja sincero. Fala, isso vem do meu coração. Isso vem do meu coração tocado por Jesus. Se eu falei isso no passado, eu não tinha submetido isso, na verdade, ao crivo do Evangelho. Por isso que o Evangelho liberta. Por isso que fazer juramento letrista é, na verdade, colocar uma maldição em cima de você mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se eu já dei uma outra vez, de uma mãe, né, que eu conheci o filho dela no Brasil, que ela fez uma promessa. Ela falou que não cortaria o cabelo do filho. Promessa de Nazireu, se não me engano. É a mesma do Sansão, ok? Vocês vão lá ver no Antigo Testamento, então Sansão não cortava o cabelo e, portanto, essa era a força dele, né? Então a mãe fez a promessa de que o filho não ia cortar o cabelo. Resultado, né? Resultado, ela fez com que o filho sofresse bullying, né? Porque os meninos não queriam jogar bola de futebol com ele e tal. Botava ele, então, de escanteio para brincar de boneca com os meninos, com as meninas, desculpe. Unicamente por causa do cabelo dele. Veja bem, não estou defendendo aqui a misoginia dos meninos, mas eles são crianças, né? Eles são crianças. Claro que poderia haver uma intervenção adulta dizendo assim, o cabelo dele não é um problema, né? Mas as crianças, em geral, elas vão, pelo que elas veem, elas são cruéis muitas vezes, tá? E fazem o grupinho ter o bullying, né? Então, essa criança estava agora sofrendo bullying por causa de uma promessa da mãe. Vai falar para essa pessoa que talvez fosse melhor quebrar essa promessa, né? Porque isso aí não agrada a Deus, que o filho dela, na verdade, sofra consequências por causa da promessa dela. Então, se você está debaixo de Deus como autoridade para a sua vida, submeta tudo aquilo que você for fazer em oração a Deus. Venha aqui, leia os evangelhos, receba de Jesus a palavra, ele é a palavra de Deus. Veja se o Espírito Santo não acende em você esse discernimento, tá? Do que é, né, jurar falsamente. E que você esteja procurando não jurar falsamente, sendo autêntico, sendo íntegro e sendo submisso a Deus. Isso é que é importante. Caso isso não esteja sendo feito, você está, na verdade, se escravizando à lei escrita, sem entender o Espírito. Então, que Deus possa libertar o seu coração
né, nessa noite com essas palavras, com essa revelação de Jesus, né, dos Evangelhos. E que, como Paulo, aqui nos exemplos que foram dados, né, que a gente possa estar dizendo o seguinte: vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu sim é sim, meu não é não, se Deus quiser. Se Deus quiser. E que a gente possa estar submetendo a Deus todos os nossos planos, todos os nossos pensamentos, para que dele venha, na verdade, a orientação e a confirmação, dentro do Espírito que Jesus nos ensina. Amém? Que você possa estar gerando alegria no céu, nesse momento, se arrependendo muitas vezes de promessas bobas, situações que você mesmo colocou a maldição sobre você por dizer, eu disse isso, não vou mudar. Sendo que Deus está dizendo, mude, meu filho, mude, porque o Espírito Santo te revelou que aquilo estava errado, que aquilo não é bom, ou para você, ou para um ente querido. E que, portanto, a sua promessa não tem valor nenhum, tá? Porque ela não tem a submissão a Deus. Amém? Então que Deus possa estar abençoando a todos nesta noite, por toda a semana e até a semana que vem. Amém.